Bom, gente, olá, muito prazer, sou o Thiago Brizolara. Bom, saber onde estamos, vamos falar da instrumentalização de sons através de movimento capturado por celular. Então, no contexto desse Elemental Mobile. O Elemental Mobile vai ser o mote para a gente falar de um monte de coisas interessantes. A gente falar da disponibilidade dos sensores, o que eles estão nos dando hoje em dia, esses sensores de celular, né? Como que está o estágio disso, de uma maneira bem leve, bem pouco técnica mesmo. Vamos falar de instrumentalidade, de música eletroacústica, vamos falar de corporalidade, de escuta incorporada um pouquinho. Então, vai ser um grande mote, e assim, só o fato de eu ter passado esse instrumento para o celular, já é para mim, assim, já vale a oficina, vamos dizer assim. Tá? Realmente, para mim, a minha grande alegria é poder disponibilizar, colocar na mão do pessoal. Eu hesitei bastante tempo de publicizar o código. Então, para mim, isso para mim, assim, né, nos meus anseios já vale muito a pena. Assim. Então, a gente não deve pegar muito pesado em programação, a gente deve praticamente não programar, vai depender muito do que vocês vão trazer, tá, pessoal? Mas eu estou prevendo que a gente vai ter mais ou menos um dia e meio, talvez até 2, todo dedicado às demandas de vocês em termos de customização desse sistema ou de instrumentalização de outros sistemas, tá? Mas, enfim, eu estou tentando realmente fazer isso aqui ser bastante acessível. Vamos começar? Opa. Vamos lá, então. Bom, aqui, só lembrando da institucionalidade que o Juliano falou, mas ainda não estava gravando, né? Então, a concepção do SOMA e do Núcleo Multi-Experimental da UFFF e várias outras instituições que estão apoiando. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Além de muita troca, que eu espero que a gente consiga fazer, a gente vai falar dos sensores em performances e instalações artísticas, música, dança e outras. Vamos trazer vários exemplos, conversar sobre eles. A gente vai conhecer esse tal desse sistema do Elemental, que ele vai instrumentalizar sons atmosféricos. A gente vai instalar, em específico, um aplicativo chamado Módulo Plat. Então, primeira coisa, gostaria que seria bom todo mundo estar com o celular à mão, seu celular. E vamos instalar o Elemental Mobile. Vamos conhecer e testar os sensores aí dos celulares, nos acostumar com eles. E aí eu vou trazer alguns desafios, que realmente vai vir das demandas de vocês. Que seria instrumentalizar algum outro modelo generativo diferente dos modelos que o Elemental usa. Customizar o Elemental, e aqui tem muita coisa interessante que pode acontecer, que a gente vai ver na conversa. E mesmo trabalhar uma performance, por mais simples que seja. Eu não estou prevendo resultado da oficina, mas estou aberto a. Então, se alguém achar que tem algo interessante, ou se a gente juntar várias coisas e conseguir demonstrar um panorama legal, a gente pode levar para os resultados das oficinas. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro me apresentando, então. É importante ter uma palavra institucional, que eu estou vinculado a uma instituição na França. Eu estou orientado pela Sylvie Gibet e a Caroline Lambuzet. E essa universidade está lá na Bretanha, vocês veem ali esse chifrinho que tem ali na França, na cidade de Vannes. O laboratório chama IRISA, Instituto de Pesquisa em Informática e Sistemas Aleatórios, é um nome bem antiquado, coisas de tradição. Está associada a várias instituições aí. E a equipe se chama Equipe Expression. Então, é bem legal o trabalho que os vários pesquisadores fazem aí, porque eles estudam expressividade dentro da computação. Tá? Então, é um doutorado em computação. Então, eles vão trabalhar com dados de gesto, de texto, de fala. Então, análise análise de fala, análise de captura de movimento humano, análise de sentimento, análise de texto, mudança de contexto de texto, todas essas coisas eles trabalham. E a tese é financiada pelo Departamento de Morbihan e pela região Bretagne. Bom, e deixando aqui, depois a apresentação está nos materiais, tá? Se o Byron puder disponibilizar Byron, tá aí? Se puder disponibilizar no chat o link da pasta, tá tudo lá, tá? Tá todos os materiais que a gente vai usar na oficina e essa apresentação, ela tá no Google Apresentações, tá nos materiais da nossa pastinha. Bom, então, eu sou compositor, sou físico e desenvolvedor
Então, vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho no site, né, thiagobrizolara.com. Podem entrar em contato comigo pelo e-mail thiago.brizolara, do Gmail. E a mídia que eu mais tenho usado é o Instagram mesmo, tá? Vocês podem também entrar em contato por ele. Também uso o Facebook muito raramente. Beleza? Então, eu trabalhei muito com música popular e ainda trabalho e faz muitos anos interessado em música mista. Tá? Enfim, mas vamos para a oficina. Avisos importantes. Primeiro, está tendo uma oficina de Puridata, das 2 às 4, nos mesmos dias que a nossa, aí, os 4 primeiros dias da semana, começa hoje, pelo Alexandre Borges, que é um membro muito ativo da comunidade de Puridata, né? Então, vai ser uma excelente oficina, com certeza. Então, quem tiver tempo, vale a pena assistir, quem ainda não tiver uma familiaridade com o PD. E depois, ou durante, quem não tiver inscrito na oficina do Alexandre, eu tenho uma pequena oficina que eu ministrei numa disciplina da Flora Roderbaum, na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, tá? Então, tem um link aí para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco do PD, porque a gente não vai dar uma oficina de PD aqui dentro, não tem como falar de tanta coisa, né? Mas a gente vai Thiago, reforçar. Pode falar. licença, Byron aqui. Eu vou disponibilizar aqui no site, pessoal, esses links que ele está falando. Esses que ele está mostrando aí, eu vou colocando conforme a oficina vai rolando aqui nos próximos minutos. E vou colocando também esses links que ele acabou de citar, que eu vou buscar as pastas, vou buscar os links, vou deixar aqui no chat para vocês. Isso. Beleza, Thiago? Eu só queria pedir para vocês que estão com o microfone aberto, por favor, para mutar, para a gente ter uma melhor qualidade no áudio do Thiago, beleza? E, assim, só me apresentando rapidinho para quem chegou, meu nome é Byron, e corroborando aí o que o Thiago está falando, hoje à tarde vai ter essa oficina, né, sobre Puridata, e eu vou estar nela também, auxiliando a todo mundo, quem precisar. E é isso, pode tocar o barco, Thiago, obrigado aí. Obrigado, Lara. Então, se tu puder disponibilizar principalmente o link da pasta, que daí ali tem tudo. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos cercar o tema central, então. Vamos conversar sobre o que está cercando esse elemental, antes mesmo de falar dele. Tá, então, eu estou privilegiando os trabalhos daqui do Brasil. Com certeza muita gente está de fora, com certeza absoluta, então já peço desculpas, que pode ser inclusive participantes daqui, que podem ser tipo, poxa, mas esse cara não me citou, tem trabalho, tem tudo a ver. Enfim, é uma apanhada realmente muito superficial. Enfim, vamos lá. Então, aqui, o Dança dos Ventos do Jonatas Mazzoli, de 2015, é uma performance audiovisual, trabalha com processamento de áudio e vídeo, e os sensores usados são os chamados sensores inerciais de celular. A gente vai falar bastante sobre esse tipo de sensor. Então, o que acontece? A Apple, quando lançou o iPhone, agora não vou saber dizer em que versão, talvez na primeira, ela tinha interesse de saber se o usuário levantou a tela, se o usuário virou a tela, então ela começa a incorporar sensores inerciais no celular. Sensores que detectam mudança de rotação, sensores que detectam onde está a gravidade ou aceleração, para ser mais geral. E, claro, a gente pode apropriar esses sensores para um monte de usos, né? Então, aqui, no caso, ele vai usar os sensores inerciais do celular. Vamos tocar um pouquinho o vídeo. Me avisem se o vídeo não estiver rodando bem. Vai ver ela com o celular na mão ali, né? Então, certo, é uma performance audiovisual, um jeitão de instalação, assim, né? Então, a pessoa está ali com o celular na mão e está interagindo com isso tudo. Então, isso que é um interessante hoje em dia a gente vai usar um protocolo que chama Open Sound Control, um protocolo de comunicação de rede que eu não verifiquei aqui, mas é quase certamente que o Jonas está usando. Né? Afinal de contas, a gente não está vendo nenhum cabo MIDI saindo do celular. Né? Então, provavelmente é Open Sound Control. Vamos adiante. O Gira, o João Kattenberg deve estar escondidinho aí. Na NAIME, a NAIME é uma conferência muito importante, que ela vai trabalhar todo esse tipo de
de sistema. Começou com interfaces para instrumentos musicais, e ela foi se abrindo para o multimídia, uma performance bastante legal. E a NAIM 2019 foi no Brasil, em Porto Alegre. Então, aqui a gente tem uma performance aqui do João Trachtenberg e do Felipe Calegari. O João Trachtenberg, ele está sempre entre Florianópolis e Recife, trabalhou bastante nas duas cidades. E aqui é o que ele chama, ele e o Felipe Calegari publicaram faz também há uns 2 anos um artigo propondo um tipo de instrumento que é o instrumento de música e de dança, que talvez até o João pode falar depois. Então, aqui ele vai dançar, controlar som e vai controlar a luz também. Os sensores são sensores inerciais, são 2 giromins, que são sensores desenvolvidos pelo João Trachtenberg. Então, o João Trachtenberg tem um trabalho longo desenvolvendo esse sensor. Se ele não estiver aqui no chat, também depois a gente coloca em contato para quem tem interesse em fazer esse tipo de troca, tá? Então, são sensores inerciais, um vai estar preso aqui no dorso e o outro está preso no antebraço. Tá? Vamos dar uma olhadinha no que ele está fazendo, bem de leve. Muito bem, só um trechinho. Então, ele está controlando, como eu falei, luz e mais um sintetizador, tá? Através dos dados inerciais. Vamos ver onde mais. E, bom, aqui é um tipo de instrumento que a gente vai ver que tem vários outros abordagens para instrumento. Já deu para sentir, né, nos outros vídeos que a gente viu. Esta aqui se chama Eólia. Esse aqui já, de acordo com os criadores, o Jonatas e o Gabriel Remoldi, é um instrumento musical. Ele tem uma cara de sistema musical interativo também. E ele tem retorno visual. Tá? A gente vai ver. Então, o áudio e o vídeo são sintetizados. Os sensores também são sensores inerciais, e aqui é um celular. Vamos lá. Aquele retorno visual que a gente está vendo são uma técnica bastante usada aí dentro das artes, na computação, que são os comportamentos, esqueci em português agora, seriam os steering behaviors, aqueles comportamentos de enxame, ou de grupos de pássaros, esse tipo de inteligência, né? E aí, no caso, esses agentes, né, inteligentes, né, inteligência de movimento, que a gente está falando na verdade, eles estão controlando o instrumento, né? Então, tu controla pelo celular, guia esses agentes e eles vão trabalhando os parâmetros do teu instrumento. E aí, aqui, de novo, a gente está vendo com o celular. Tá? Então, uma coisa que pode chamar de instrumento musical, sistema musical interativo, eles chamaram de instrumento musical. Então, né, claro, aí é falar com os criadores para ter uma conversa mais em cima da estética. Né? Aqui, agora, eu vou puxar um pouquinho, vou abrir um pouquinho o tema. A gente falou bastante de sensores inerciais. Agora, eu vou trazer uma intermídia um pouco mais aberta. Então, aqui no caso dessa performance, a Aural Genesis Live Machina, da Carolina Berger e do Caio Fasolin, é uma performance intermídia que vai trabalhar áudio, vídeo, vai trabalhar luz, só que vai já usar vários sensores. Então, aqui a atividade muscular vai ser importante, então, tu tem sensor de eletromiografia. O vídeo também vai ter um pouco de interpretação de vídeo, de visão computacional, né? A performance está sendo filmada, isso está sendo interpretado pelo sistema. E também sensores inerciais. Tá? Isso que é um negócio muito mais aberto e já de uma pessoa que vem da dança, tá? A Carolina, ela acabou não podendo vir, mas lá pelo 3º dia, imagino que ela vem. Qualquer coisa a gente conversa com ela também.
trabalho longo, bastante detalhado. Realmente eu tô só dando os gostinhos para vocês saberem que tem esse tipo de material aqui nos slides. Depois, né, à medida que vocês se interessam, vocês vão entrando. Tá? Então, também é legal o trabalho da galera do Brasil, da galera que está pesquisando. A Carolina, o pós-doutorado, acho que é pela USP, se não me engano. Vamos adiante. Expandindo mais um pouquinho, temos esse xésimo sentido aqui do Marco Donnarumma. É bem interessante porque ele criou o sensor, tá? É um sensor de atividade muscular, mas ao invés de ser eletromiografia são os famosos eletrodos, né? Que a gente coloca em cima da nossa pele. Aqui, ao invés de ser eletromiografia, é mecanomiografia. E aqui o que ele está pegando são as ondas sonoras mesmo, né? O movimento da matéria, advindas da atividade muscular e sanguínea, inclusive, né? Ação das veias. É muito interessante o trabalho do Marco e é tudo aberto, tá? Toda a eletrônica é aberta, ele descreve todos os sensores e como tu conecta eles, e os patches de puridade que vão trabalhar isso aí são todos abertos. Tá? É um trabalho muito especial aqui. E... Opa! Acho que eu fugi aqui da apresentação. Estou aparecendo? Estou. Tá, enfim, daí o link está ali, eu não vou tocar o vídeo dele aqui, uma questão de praticidade, mas é muito interessante e é realmente já um outro nível de incorporação. Vale muito a pena conferir. Esse trabalho aqui é por vídeo, então tem muita coisa que se fazia com vídeo e eu tenho a impressão de que vai se voltar a fazer cada vez mais pelo avanço da visão computacional, né? Os sistemas de visão computacional que capturam pose estão cada vez mais rápidos, né? Aqui, nesse caso, esse sistema que eu desenvolvi com o Max Moritz é um instrumento musical com retorno visual e usado como uma webcam. Isso aqui eu publiquei no Simpósio de Computação Musical em 2015, o código está aberto. Depois eu vou deixar o link aqui, esqueci de deixar. Mas vamos só um trechinho. Legal que ele é bem rápido, né? Uma tentação que a gente tem, normalmente, para fazer trabalhos com o corpo é usar o Kinect. O problema do Kinect é que ele só dá 30 quadros por segundo. É muito pouco, assim, para uma coisa, um trabalho expressivo, né? É muito pouco, realmente deixa a desejar, muito lento. A nova versão aí do Kinect, que eu esqueci o nome do sensor agora, que a Microsoft lançou, vai fazer um ano no máximo, também é só 30 FPS, eu fiquei bastante triste de saber. Então, o vídeo, às vezes, ele te dá taxas maiores. Aí, a gente usou a PSI, eu vou deixar esses dados que eu esqueci de deixar aqui no slide, mas é uma câmera muito barata mesmo, e ela te dá 100 quadros por segundo tranquilo. Então, a responsividade é muito boa. Aqui é simplesmente análise do vídeo de uma maneira bem simples, tá? Eu faço a envoltória do movimento da pessoa e analiso a geometria disso aí, e mando para o puridade. Beleza, agora vamos voltar um pouquinho para a coisa de sensores inerciais. Então, agora eu vou para o contexto de música mista. Tá? Ali era um negócio bastante meio música eletrônica, nem é tanto a minha praia, mas eu estou com uma galera fazendo isso em Floripa, para experimentar e aprender. Pegamos bastante estrada, foi bem interessante, trabalho com o Grupo Risco. E aqui a gente tem esse grupo que é o Ensemble Perforator, né? O pessoal costuma chamar de ensemble na Europa, os grupos, né? Ensemble é grupo em francês. E esse aqui trabalha o backbone. Então, aqui é bem música mista mesmo, tá? Os caras estão usando os instrumentos acústicos e misturando com os sintetizadores. Então, aqui tu vê que tem um controle de videogame, ou algo parecido ali no fagote do cara, né? E ele tem sensores inerciais ali. E tu tem um sensor inercial ali no dedo médio de um músico, tá? Não é o Leandro Narlock, graças a Deus. Vamos dar uma ouvidinha no vídeo em algumas coisas. Então, aqui em 2:17, algo acontece aqui, vamos ver.
sensor inercial no dedo do cara. Parecido com o que o João Trachtenberg estava fazendo na performance gira, tá? Então ele está controlando parâmetros do sintetizador dele, arpejos, inclusive, através dos seus movimentos aí. Vamos ver o que acontece em 5 minutos. Daqui aos 5 minutos ela vai fazer, em termos tecnológicos, o que a gente está fazendo aqui no Elemental Mobile. Ela amarrou um celular no corpo dela e está controlando alguma síntese com sensores inerciais do celular. Beleza? Então, quando ela está em pé, o celular está em pé. Quando ela senta, o celular já está no horizontal. Já é uma mudança grande, né? E tem um monte de acelerações e rotações envolvidas no processo. Uhum. Então, ela está controlando a síntese aí. Vamos aí para 5:23. Ah, já foi, fagote, já chegamos nele. Ó, o cara tá mexendo, deitando o fagote aqui. E depois vem esse cara aí com sensores inerciais nas 2 mãos, também controlando uma síntese. Olha essa cena. Vamos segurar um pouco essa cena na lembrança. Vamos lá. Então, alguns questionamentos que a gente pode ter aqui. Em termos de música e corpo, se alguém quiser fazer alguma observação, pode abrir o mic e falar. Ninguém? Deixa eu ver os miczinhos aqui. Bom, então eu sigo eu mesmo observando. Então, em termos de instrumentalidade, tem alguns desafios aí, né? De instrumentalidade, né? É muito comum, eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, está mostrando trabalho, inclusive para o músico, às vezes o cara super cabeça aberta, coisa e tal, mas o cara te pergunta, isso é música? Isso é um instrumento musical? Faz essas perguntas. Na instrumentalidade é um problema muito grande, porque a plateia tem que entender a tua manipulação como uma manipulação instrumental, né? E aí vai muito pano para manga. Então, aí a gente tem algum problema de instrumentalidade, né? Na minha opinião. Os gestos instrumentais que a gente está acostumado, eles são... Primeiro que eles têm uma tradição, a gente conhece eles, a gente já viu as pessoas tocarem os instrumentos de cordas, pinçadas, friccionadas, instrumentos de vento, enfim, a gente conhece um pouco do gestual, a gente conhece um pouco do som. Quando a gente entra nos instrumentos digitais, às vezes a gente não conhece o som, é uma síntese que o cara fez, e às vezes a gente não conhece o gestual, que o cara fez o gestual, criou ali na hora que ele criou o instrumento, então a gente não conhece nada. Então fica muito difícil alcançar uma instrumentalidade. Tá? Então tem esse desafio muito grande, que eu acho que o grupo acaba, não sei se pensa muito nisso, ou se eles falam, bom, nosso público é outro, eles vão gostar, ou vocês adotam uma coisa contemporânea e dizer, isso aqui não deve causar estranhamento a ninguém mais. Então, todo mundo está fazendo isso há muito tempo, mas muitos vão ver algum problema de instrumentalidade aí. E outra coisa é corporalidade, né? Então, olha que cena bonita. Por isso que eu pedi para vocês guardarem, né? Parece que o cara está tendo um derrame, né? Então, a gente tem, principalmente no músico, né? Quando ele vai trabalhar com sensores
O músico já tem um problema de corporalidade muito grande, né? Então, às vezes, no palco, a gente joga um pouco contra a nossa performance por tocar muito tenso ou não ter uma consciência de que existe um público nos observando, né? E perder o canal de comunicação corporal, né? Tocar todo apertado, tocar, fazer careta, etc. Não que não possa, gente, mas uma consciência importante, né? Uma consciência de que estão te olhando, que tem esse canal de comunicação. Então, aqui, corporalmente, a gente tem uma coisa, pode até ser meio chocante, né? O cara parece que tá com algum problema de saúde, né? Então, merece um meme do choque de cultura. Mas é uma brincadeira, gente. É um baita conjunto e é uma baita performance, tá? Então, falando do jeito que eu estou falando, não parece, vale a pena assistir. Trabalho de primeira, de altíssimo nível. Mas vamos adiante, isso aqui só para instigar a gente a começar a pensar nesses temas. Então, vamos entrar no elemental. Tá? Agora, cercado de um pouco dessa reflexão de o que são esses sensores, o que dá para fazer, vou entrar no elemental e no elemental mobile, que instrumentaliza sons ambientais. Bom, então isso aqui é um teste livre, tá, com uma artista chamada Maria Flor. Isso foi feito em 2019 no Passo do Frevo. Eu fiz uma mobilidade internacional, saí da França, fui para o Brasil, fui para Recife. E enfim, aproveitar não só contatos, mas existe realmente algo muito forte aqui no Brasil em termos de corporalidade de música, que a gente sabe bem, a gente mora aqui. Eu queria muito vir para Recife e pude vir. Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ela é musicista, ela é pandeirista, ela é violonista e ela é dançarina, perdão, dançarina de frevo. E aqui eles tocam num grupo que é o Brincante da Ladeira. Então, um grupo que tem muita consciência corporal, muita consciência instrumental, um grupo que trabalha a sonoridade da orquestra nos seus passos. Então, entre vários participantes, ela foi uma das pessoas. Esse encontro foi facilitado pelo João Tartenberg também, que estava conduzindo atividades no Passo do Frevo com o pessoal. Então, eu pude participar e trazer o elemental nessa ocasião, tá? Então, o elemental estava sendo controlado com esses dois braceletes que vocês veem ali nos antebraços ali, da performer. E ela fez um teste livre. O que seria o teste livre? Ela não conhece o sistema. Só disse, ó, controle isso aí, testa aí. Não tem zero de background, nada de nenhuma introdução ao assunto, tá? Então, esse aqui é um trecho do uso dela, esse teste livre. Então, aqui a gente tem uma concepção que ela está um pouco ausente aí nos outros trabalhos. Claro, eu que escolhi os outros, mas enfim. Já tem outra maneira de olhar a instrumentalidade, de olhar o sistema. Bom, então isso aqui é um instrumento musical, pelo menos na concepção do criador, que sou eu no caso. A gente pode perguntar, opa, alguém gostaria de falar? Bruna? Alô? A Bruna abriu o microfone aí sem querer. Ou quer falar alguma coisa? Não. Então tá, deixa eu ver se consigo mutar. Não consigo, não sei como fazer. Acho que só o host consegue mutar, né? Eu sou o host, mas eu estranho, não estou conseguindo. Ah, pronto, mutou. Beleza.
Então, aqui seria um instrumento musical, ou será que é um instrumento de música e dança? Né? Então, dentro de uma proposta aí nova, né, onde tu tem os dois canais de expressão para trabalhar, né? Os sensores são sensores inerciais, os mesmos que a gente tem nos celulares, mais a eletromiografia. Esse é um sensor, foi uma peça de hardware muito bonita aí, mas está descontinuada, se chamava Myo Armband. Então, aqui, esses braceletes, eles tinham 8 eletrodos aqui. E eles eram muito bonitos, emborrachados, não escorregavam, um equipamento muito bonito mesmo. Então, tem esses dados aí de eletromiografia, que também são usados. Aqui, no caso, ela não usou, mas eu estava usando para fazer o trovão. Tem uma síntese de trovão aí dentro também. Então, quando ela apertava o punho assim, soltava o trovão. Vamos falar um pouco mais. Então, aqui usando a linguagem do pessoal de Recife, aí, algumas instigas, algumas coisas que mexem com a nossa imaginação, com a nossa criatividade. De um lado, a gente tem os sistemas interativos de dança, e aí a profusão é muito grande, dá para trazer infinitos exemplos, e eu botei 2 muito arbitrários aqui, depois vocês podem acessar. Um é o Interactive Tango Milonga, que foi mostrado na NAIME de 2018, eu acho, mas o instrumento é um pouco anterior. A gente pode até tocar ele aí, um trechinho. Dá para ver o vídeo? Interactive Tango Milonga gives dancers agency over music in the context of Argentine tango social dance. In this system, motion sensors are placed on dancers, and then this movement information is sent to a computer, analyzed in real time, and then turned into tango music as they dance. Bonito, né? Aí é outra concepção. Aqui para ver como é importante uma concepção estética forte em cima de trabalho. O tango tem uma coisa, essa lógica, o tango ele tem muita fluidez no ritmo, né? O tango não se toca marcado demais. Tu pode marcar, a gente conhece muitas gravações bem marcadas, mas o tango tem muita liberdade para a gente esticar os tempos, né? Então o dançarino está sempre de ouvidos muito atentos na música, ou olhando para os músicos, quando é o caso da música ao vivo. E isso é tocado de maneira muito fluida. E aqui eles tiraram muito proveito disso. Então, tu vai conduzindo a instrumentação, tu tem um monte de instrumentos ali no Ableton, com vários tipos de execução, vários, vamos dizer assim, gestos sonoros típicos de tango, né? Várias sequências grandes musicais, e tu vais ativando e trazendo elas de acordo com os movimentos que tu estás fazendo. Funciona muito bem numa dança como tango. E um outro... Então, esse aqui eu trouxe uma coisa bem provocativa, porque é um sistema interativo de dança, mas que, né, ali meio instrumento musical também, algo bem fronteiriço. E de uma dupla que agora o Adrien e Claire, que são franceses, que fizeram bastante estardalhaço aí durante muitos anos, tem muitos espetáculos lindos. Isso aqui é a Pixel, é uma performance muito famosa. Sensores inerciais, né? É muito captura de vídeo, né? E é um sistema interativo de dança bem emblemático, né? Vamos adiante. Opa. Deixa eu pausar os caras aqui. Do outro lado, a gente tem os instrumentos musicais digitais, os DMIs, né? Aqui é uma área também de muita tradição, né?
E a gente vai ter desde os instrumentos acústicos digitalizados, né? Pode ter um saxofone MIDI, sintetizador de tudo que é tipo, um violino MIDI, violão MIDI, enfim, etc. Né? Até instrumentos completamente novos. E na conferência NIME, né? NIME, que eu esqueci, não botei nenhum link para NIME aqui. Mas a conferência se chama NIME, New Interfaces for Music Expression. Aqui é uma grande biblioteca desses instrumentos. Todo mundo que desenvolve um instrumento que vale a mínimo, vamos dizer assim, que tem um mínimo de qualidade, publica aí na NIME, que vale a pena sempre, né, conhecer o processo da pessoa e as tecnologias utilizadas. Né. Hoje em dia, muito mais que publicar em novas interfaces, se publica novos instrumentos, novos sistemas desse congresso. Instrumentos e sistemas, que tu pode pensar de sistema musical também. Se a gente lembrar ali do trabalho do Jonatas, tinha muito cara de sistema, né? E Jonatas pensa muito assim. Tá? Então, a gente tem essas duas áreas aí, o sistema interativo de dança e os instrumentos musicais digitais. E uma proposta, né, que estou fazendo a propaganda aqui da proposta do Trachtenberg e do Calegari, mas é porque tem muito a ver com o meu trabalho. Eu comecei o trabalho antes de conhecer essa proposta deles. Talvez tenha um campo aí de expressão que seja um instrumento digital de música e dança, né? Então, fica essa questão, essa proposta que eles colocaram, né? Será que isso é frutífero ou não? Eu acho que é. Então, trabalhar esses dois eixos expressivos ao mesmo tempo. Quando a gente viu a performance do Perforator, a gente viu que estava dentro do instrumento musical digital. Você tinha as capturas de movimento, né? Você tinha os sensores inerciais nas mãos dos instrumentistas e até nos instrumentos deles, ou na coxa da outra performance, mas não tinha nenhum trabalho de expressão corporal. Então, será que tem um lugar de expressão aí, novo? Né? E o dançarino vai reclamar, né? Pô, da próxima vez é o instrumento que vai ter que se adaptar. Né? Então, essa é a grande, entre as várias questões desses sistemas interativos, é a adaptação. Isso vai acontecer tanto no instrumento digital, mas é muito mais pesado para o sistema interativo ou para um instrumento controlado pelo corpo. O performer fala, mas eu pensei em um monte de coisa e tu estás mandando eu fazer isso aqui para cima e para baixo, né? Tá me sacaneando, né? Então, isso aí vai permear muito, né? O cara é um performer, o cara sabe tudo de corpo, né? Como é que fica esse bate-bola, né? Por outro lado, a gente não pode se adaptar para sempre. Então, isso aqui é um terreno muito fértil para discussão estética, né? Não pode, o pianista ele não chega e diz assim, eu quero tocar piano rodando e tocando com o cotovelo. Assim, bicho, infelizmente o piano não funciona assim, sem se formar. Né? Então, no teu instrumento, tu também vai ter que limitar o performer. Acho que não chega nem a ser uma opinião minha, acho que é um fato consumado. Né? Tem que limitar o performer. Senão você vai ficar a vida inteira num feedback de desenvolvimento que não termina nunca, né? Chega uma hora que o performer tem que entrar no instrumento, conhecer o instrumento e tirar tudo que ele pode do instrumento. E aí tem muita pesquisa fortíssima aí na área. Tem um paper do Gurevich, depois, deixa eu anotar aqui para depois botar nas referências, porque eu não coloquei, deixa eu abrir meu bloco de notas. Papel do Gurevich. Onde ele apresenta um NIME que não é nada mais, nada menos que um botão. E os instrumentistas conseguem fazer um som minimamente expressivo com isso aí. Então, a expressividade está muito no executante tirar todo o suco que ele pode tirar do sistema. A expressividade não está tanto no sistema. Agora, o sistema não pode atrapalhar. Então, tem muitas guidelines para a construção dos sistemas e dos instrumentos. Esse tipo de coisa aqui. E a gente espera ter bastante bate-papo aqui. Continuando nas instigas, agora vamos falar um pouco de música eletroacústica e de como que o elemental entra nisso. Deixa eu ver que horas são aqui. São 10h40. Gente, eu estou falando muito rápido. São 10h44. Tá. O meu plano não é trabalhar muito código com vocês hoje, tá? Eu vou até puxar um pouco o freio de mão e puxar um pouco para a discussão. Tá? Porque senão vai ficar muito... Porque eu sei que tem gente de todos os perfis aqui, viu, gente? Pessoal aí que nunca programou, nunca desenvolveu um sistema, nunca trabalhou pesado com desenho de áudio generativo, nada disso. É uma oficina aberta, tá? Não se preocupem, tá? Estou trazendo um monte de referências para a gente chacoalhar aí as abóboras na carruagem, tá? Mas não é o objetivo ser uma oficina pesada, tá, gente?
Mas vamos lá, vamos adiante. Então, se a gente falou de corpo, instrumentalidade e música, de um lado nessa instiga, agora a gente tem as instigas da música em si e da música eletroacústica. Então, tem um paper muito importante que o Dennis Smalley apresenta, a espectromorfologia, né? A sua visão sobre os objetos sonoros na música eletroacústica. É um trabalho que, enfim, é um trabalho muito, muito influente, é um trabalho seminal. Eu vou usar ele aqui como referência. Nesse trabalho, ele apresenta o que ele chama de gestural surrogacy, que é todo um espectro de trabalhos dentro da noção de corpo dentro da música eletroacústica. Quando a gente fala de música eletroacústica, a gente pensa muito na chamada música acusmática, tá? Que é uma música onde a gente não está pensando na fonte, a gente está pensando numa fenomenologia do som, da escuta, perdão. A gente está pensando na música acusmática numa fenomenologia da escuta, como é que a escuta funciona, tá? E não está tão pensando em quem está fazendo esse som. E aí tem muita discussão e muita gente vai falar que não é bom tirar o corpo, mas na verdade, se a gente for ver a fundo o trabalho do Pierre Schaeffer, que traz a música acusmática, ele não exclui o corpo. Ele está sempre falando dos traços gestuais que tem no som. É uma fenomenologia da escuta. Está focando na escuta, mas isso não quer dizer que tu ignoras as causas do som. Bom, voltando para o Smalley, que é um autor posterior, ele vai observar, né, que à medida que os gestos humanos percebidos dentro de um som se tornam cada vez mais longos ou cada vez menos importantes, a gente tem um certo tipo de música. Ele vai chamar de música textural. E à medida que os gestos, que os traços do movimento humano são mais presentes, né, existe uma movimentação em escala humana, existe uma sensação de humano, a gente está em algo que a gente chama de música gestual. E ele e outros autores consideram que trabalhar com essa consciência, trabalhar nesse eixo e ficar batendo bola aí com gesto, é um elemento formativo. Tá? Então, para Smalley e outros autores, textura e gestos são elementos formativos em música eletroacústica. Em música eletroacústica, a gente tem uma dificuldade de hierarquizar e de formatar a música. É uma música muito selvagem, né? Onde é que está a estrutura, onde é que está a organização? A liberdade é total, a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer anotação. Que símbolos que eu vou usar, cada um faz os seus. Como que eu escrevo uma partitura? Como eu falo para alguém tocar o meu sistema ou a minha música? É uma música muito prática, né? E que deixa... e que traz dificuldades de esquematização e de hierarquização, de organização. Claro, aí muita gente vai publicar muita coisa e vai pensar muito, né? A gente tem o trabalho do Trevor Bichart, por exemplo, no Sonic Art, que vai discutir muito sobre isso. Como organizar arte sonora, né, que ele chama. Ele vai chamar de arte sonora, totalmente. Né? Então, a gente tem os traços do movimento humano como um aspecto aí, formativo na música eletroacústica. Isso é proposto pelo Smalley, e isso eu vou trazer como dizer assim, que eu concordo e que eu vou trazer para a nossa reflexão. Tá? Bom, mas hoje a gente tem os instrumentos gestuais. O Smalley, esse trabalho é de 93, né? Então, a profusão de sensores era muito baixa. Tu tinhas uma área de instrumentos musicais digitais dentro da computer music, mas qualquer sensor era muito caro, né? Então, era tudo muito experimental e muito avant-garde na hora de trabalhar com sensores, né? Era outra época. Hoje a gente já tem uma conferência só para interface de expressão musical, que já deve ter uns 10 anos aí, pelo menos, de conferência. E aí a gente tem aqui, como no texto diz aqui, os instrumentos gestuais. Eu estou chamando de instrumentos gestuais, mas não precisa ser esse nome, né? Por isso que a pergunta, não tem esses instrumentos controlados por gesto uma vocação para o trabalho consciente desses elementos de música eletroacústica? Será que gestual não é justamente uma grande arma para a gente estruturar certos trabalhos de música eletroacústica? Não é? Se justamente textura e gesto, né, ou seja, a extensão do gesto, as marcas da corporalidade humana, são algo estruturante, algo formativo em música eletroacústica, poxa, talvez justamente os instrumentos de captura de movimento tenham uma vocação para estruturar a música eletroacústica, né? Então,
fica essa pergunta, ou até trazendo de uma maneira um pouco mais questionadora, com todo o potencial gestural do corpo, não seria talvez um desperdício trabalhar tanta textura nas performances com sensores? Aí já é um pouco de provocação, né? A gente, de uma tradição aí de música eletroacústica, se trabalha muita textura e pouco gesto, né? E, no entanto, você veste sensores e continua trabalhando textura. Será que não é uma desperdício? Será que não é um desperdício? É uma constatação, é uma insígnia, é um questionamento. E é dentro de tudo isso que é trabalhado o elemental, né? Então, o elemental está muito nessa mistura, né? Então, acho que essa é uma justificativa para o design do elemental. Vamos ouvir ele de novo aqui mais um pouquinho, à luz de tudo isso que a gente falou. Então, tá bem dentro, né, desse tipo de pensamento. E aqui interessante no caso do elemental é que os sons ambientais eles têm uma natureza textural. Então, vamos dizer assim, tu ganha uma certa textura de graça. Para tu fazer uma boa música textural, claro que tem que trabalhar a textura, né? Mas aqui a gente está trabalhando, está vendo como a gente consegue trabalhar numa escala de tempo gestual, né? Como a gente tem toda uma expressividade para trabalhar aí dentro. Então, são escolhas de desenho de instrumento para que a gente consiga fazer esse trabalho. E a gente vai falar mais sobre isso adiante. Então, não botei a animação aqui. Então, eu chamo aqui, eu tenho uma proposta, na verdade, que eu vamos ver se consigo publicar, né? Às vezes a proposta não é muito boa, né? Ninguém aceita, mas que é a da performance, eu estou chamando no momento de performance surreal. E ela vem do seguinte, então, agora, à luz de tudo isso que a gente está conversando. Primeiro, eu trabalho com síntese ao invés de processar sons gravados, então isso é muito importante de lembrar. Se eu tivesse gravado sons ambientais e processado, eu não teria aquele resultado. Acho que para quem trabalha com síntese e desenho de áudio tem isso muito claro, né? Eu teria um resultado completamente diferente, né? Porque eu estou trabalhando com síntese, estou criando sons do zero, tá? Associando a um balanço entre realismo e controle. Então, aqui tem uma coisa bem interessante também. Estou controlando um sistema de sons ambientais, de sons que a gente estaria usando para Foley, que a gente estaria usando, né, para sonoplastia, né? E a gente sabe que a chuva nos comporta de certas maneiras, que o vento nos comporta de certas maneiras, ou o trovão, são os sistemas que eu usei aqui. Como é que eu consigo instrumentalizar isso sem deixar isso irreal? Né? Então, tem que ter um balanço, tá? Então, na hora de desenhar instrumento, eu tive que trabalhar esse balanço o tempo todo e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre em algumas coisas onde isso foi crucial, enfim, apareceu, veio à superfície. Então, eu trabalho com síntese, faço um balanço entre realismo e controle e trabalho com controle gestual. Né? Quando eu, somando tudo isso, eu consigo dobrar, moldar o fenômeno natural e imprimir nele as marcas do nosso movimento. Então, é isso que eu estou chamando de performance surreal. Tá? Então, aqui eu boto uma aspas aqui em algo que ninguém disse, mas se alguém quiser dizer, daí eu coloco seu nome embaixo, você que disse. Chove, mas não é possível chover assim. Será Yansan? Será um elemental? Então, eu chamei de elemental porque o doutorado era lá fora, e aí eles têm isso no ocultismo, né? Tem os elementais, né? Essas personificações das forças da natureza. Mas aqui a gente pode ter outras associações também, né? Outras personificações, né? Então, eu vi que tem gente trabalhando aí com afrofuturismo, acho que pelo menos umas 2 pessoas, tá? Gente, não tenham vergonha de falar,
porque eu estou falando pra caramba, e eu sei que às vezes o cara fala, meu Deus, o cara está falando, como a gente disse aqui em Florianópolis, mais que o homem da cobra. Não vou nem falar nada. Não, gente, pode abrir o microfone. Eu acho que, como eu falei para vocês, para mim, o maior... Tem 2 ganhos aqui. O maior ganho que eu falei para vocês é poder disponibilizar o sistema, tá? Para rodar no celular. E o outro ganho são as trocas. Eu estou muito interessado nas trocas e eu tenho certeza que tem muita gente muito interessada nas trocas. Então, não é uma educação, abre o microfone e fala. Na verdade, tem um recurso de levantar a mão no Zoom, não tem? Que de alguma maneira o host é avisar alguém levanta a mão, enfim. Podem se manifestar, tá? Então, eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem outras coisas associadas aí à corporificação. A pé do elemental, a gente tem a orixás, por exemplo, né? Tem também entidades indígenas, aí autóctones e coisa e tal. Mas então, o que eu proponho de performance surreal é isso aí, tá? E já que eu estou falando mais que o Homem da Cobra, e, só passou 1 hora, tipo, meu Deus do céu. Eu vou ler um texto aqui para vocês que eu ia pular, mas como a gente está com tempo, eu vou ler. Que é um texto do Ways of Listening, do Eric Clarke. Um livro que vai falar muito de escuta ecológica. E eu vou ler o texto para vocês, desculpa, mas é que, como tem tempo, foi um trecho que foi determinante nas minhas escolhas estéticas, montando o sistema. Quando eu criei o sistema, eu estava controlando ele no teclado, cara, no controlador MIDI, entendeu? Não tinha nada a ver. Aí um dia eu comecei a controlar no Mario e levei um susto, assim, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa aqui. Comecei a ver se alguém já tinha feito isso de alguma forma, mas todo mundo que fez estava apontando para outros lados. E aí eu lendo para o doutorado, coisa e tal, e tentando abrir, né, porque o doutorado na computação, e eu estava lá me esforçando para abrir, ficando maluco, né? Eu como compositor tentando trazer isso. E eu me deparei com esse trecho aqui dentro do Ways of Listening, eu vou ler para vocês. Um leque de outras possibilidades é aberto ao considerar a forma pela qual sons musicais podem especificar os objetos e eventos em um ambiente virtual. Em artes visuais, uma parte importante da experiência perceptual de olhar uma pintura, figurativa ou abstrata, é ver formas e cores da superfície pintada como especificando objetos virtuais em um espaço virtual, com propriedades reminiscentes de objetos e espaços do dia a dia. Ou, como em alguns desenhos de Escher, por exemplo, cenas que fascinam o espectador por desafiar ou brincar com as regras usuais do espaço. Os mesmos princípios se aplicam à escuta. Sons podem especificar um domínio virtual que tanto obedece quanto estica e desafia as leis normais da física. Então, essas coisas acontecem quando a gente está lendo demais, a gente, né, vai achando vínculos, né, com coisas que a gente está fazendo com insights de outras pessoas. Então é isso, eu não estava pegando sons ambientais gravados e manipulando. Eu estava trabalhando com esses sons nascendo do zero, né? Então eu estava tendo a oportunidade de esticar esses sons, de desafiar essa física desses sons, dobrar essa realidade, né? Então, enfim, o Eric Clarke acaba cantando a bola aí muito forte, né? E isso foi bem importante para minhas escolhas aí no desenvolvimento do elemental. Vamos lá. Bom, um experimento bastante importante para verificar se era possível essa performance surreal ou se eu estava sendo capaz de chegar nela, foi um experimento de coleta de sons aí dentro da minha mobilidade que eu fiz em Recife ainda. Então, a gente está vendo aqui um dos sujeitos. Aqui as imagens estão todas com autorização, tá? Eu tenho autorização escrita de todo mundo, então até para o pessoal do Som Rumor não se preocupar muito com isso, tá? Está tudo autorizado por escrito. Então, aqui tem a pessoa está com fone de ouvido, está vestindo o sensor ali, só para controlar a parte da chuva do sistema, tá? E a tarefa era a seguinte, eles tinham, agora não lembro quantos minutos, acho que 20, coletar sons. Então, era como se a gente estivesse no estúdio, e eu tô lá, eu sou o cara que está gravando, e eu falo, pô, coleta aí, a gente vai fazer uma performance aí, um trabalho, ou um banco de sons, alguma coisa assim, eu quero que tu colete tudo que é som que tu acha interessante do sistema. Vai usando aí, e vamos coletando. A pessoa ficava lá experimentando, gostei disso aí. Posso fazer de novo? Vai, faz de novo. Tá pronta? Tô. Então, 1, 2, 3, 4, 5 gravando. Só gravava. Tá? Eu gravava, claro, os dados iniciais ao mesmo tempo, tudo, né? Aí gravava o som e coletava, e fui coletando sons. Então, 16 usuários, primeira coisa, eles coletaram 119 sons. Então, isso já é um indicativo muito bom de que tem uma expressividade aí dentro.
né? De que as pessoas não estão só imitando assim, está chovendo forte, está chovendo fraco, não. Tem alguma coisa expressiva aí dentro, né? 119 sons não é pouca coisa. Né? E outro indicativo de que existe essa performance surreal que está sendo possibilitada são que de 11 usuários que foram perguntados, só 3 deles disseram que eles estavam simulando. Só 3. Os 11, ou eles estavam simulando, mas eles também estavam criando sons abstratos. Estavam trabalhando no som puro. Tá? Então, esse é um resultado muito importante para mostrar que eu tenho um eixo expressivo. É que falta uma figurinha disso, que eu tenho um eixo expressivo que vai desde a imitação da natureza até o som abstrato, que eu consigo trabalhar aí no meio. Né? O cara pode dizer, eu só consigo trabalhar com o som imitando a natureza. Não, mas tá bom. Só imitando a natureza, só consigo fazer como é que estava chovendo, assim, assado em algum lugar. Mas não. As pessoas conseguiram, a maioria conseguiu trabalhar abstratamente. Né? Então, isso aqui são resultados experimentais a favor da possibilidade dessa performance surreal. Bom, daí agora a gente vai fazer o nosso setup. Vamos ver o que a gente consegue fazer de rodar aqui. Gente, vou parar de falar um pouquinho. Eu quero ver se alguém tem alguma coisa para falar. Qualquer coisa. Então, estamos aqui. Tem os 29 cabeças aí. Alguém a fim de falar alguma coisa? Tiago, eu sou performer, né? Aham. E piro muito nessa questão de criar sons com o corpo, né? A partir do movimento. E essa parte que você começou falando da dificuldade da instrumentalização, né? Porque é bem legal, você consegue criar imagens bem legais de você realizando o movimento, performando com o celular, qual seja o dispositivo que você esteja criando o movimento. Mas para você conseguir um resultado assim satisfatório musicalmente é muito difícil, assim, isso é um desafio para mim. Eu tenho algumas experimentações que eu realizei e eu fico pensando, né, falando, não tive o resultado que eu quis musicalmente, mas pensando em estratégias de como trabalhar isso, né? Ou mesclar isso com outras linhas de som, alguns samples, enfim. E essa proposta da performance surreal eu achei incrível. Eu sou uma das pessoas que está trabalhando com afrofuturismo e penso mais ou menos nessa proposta e vejo assim essas relações com o corpo assim na música eletroacústica assim. Eu me sinto esquisita porque eu sou uma performer que estuda Schaeffer para pensar performance, é muito louco. É um outro lugar assim. E é da hora encontrar essa turma. Axé, feliz por esse encontro. Que legal. Tá, vamos bater um pouquinho mais de bola. Me fala de algum dos trabalhos que tu fez e que dificuldade que você encontraste. Então, eu realizei uma experimentação com o Mobimoplet, com com a interface que já tem ali disponível, que você consegue fazer umas modulações em XY e tal. E assim, quando eu fiz a experimentação, eu peguei o celular, amarrei no corpo com vários cabos, HDMI, USB, enfim. Foi bem experimental mesmo, para ver até onde é que iria, né? Uma performance, porque eu estava fazendo uma foto performance, na verdade, né? Estava fotografando e filmando a experimentação. Então, os resultados estéticos incríveis, eu manipulando o celular, tocando ele de diferentes maneiras, usando o celular não só da maneira habitual que a gente tem de ficar assim, mas tocando o celular no sovaco, colocando na boca, na cabeça.
trabalhando equilíbrio é absurdo, gente, porque é isso, experimentação, tem que meter o louco mesmo. E, e é isso, assim, resultados estéticos incríveis, resultados sonoros, pensando uma música modular mesmo, tal, com ritmo, muito diferente. Aí eu pensei em trabalhar com samples em cima, sei lá, outras linhas de áudio, Uhum. para dar um tchan, mas seria uma gambiarra esse trabalho que eu fiz, porque não estaria resolvido ainda. Essa pesquisa de corpo e movimento, ela me interessa muito, assim. É o que na verdade, é o que eu pesquiso. Legal, pô, que legal, muita coisa para a gente trocar aí. Então fica tu viste que eu elenquei como uma das coisas que permite a performance surreal foi a síntese, né? O áudio sintetizado e não uso de samples, né? Então fica essa instiga, fica essa provocação e quem sabe aqui durante a oficina tu não consegues já com todas essas ideias que tu tem, talvez instrumentalizar um outro sistema ou trabalhar o próprio elemental, mexer nele, enfim. Fica essa observação. Talvez seja um dos elementos que possam, né, desfazer um certo nó aí que está sentindo, né, na parte do som, né? E tá, beleza. Então trabalhou com samples legais, justamente, exatamente. Vamos tentar trabalhar com uma coisa generativa, que sabe a gente usar. Mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Acho que eu vou dar um oi aí também, Thiago. Arthur. Ô, Arthur, ó, de Floripa, do Entreveiro. Prazer. Isso. Tudo bem, cara? Eu tô tentando abrir a câmera aqui, não sei se vai rolar, mas... Tô te vendo. Tá me vendo? Ah, então tá. É que eu não tô me vendo aqui, achei que não tava rolando. Então, cara, achei super legais várias provocações que você trouxe, assim, porque tem tudo a ver com o que eu tô pesquisando agora, assim, que eu tô no mestrado aqui na UDESC, né, orientado pelo Guilherme Sauerbron, e a minha pesquisa inicialmente, assim, ia ser mais especificamente sobre música teatro, né, justamente por essa questão que você trouxe no começo, assim, de perceber enquanto músico que esse lugar da performance, do se perceber no palco enquanto alguém que está sendo visto é muito deixado de lado, né, por nós músicos, assim, que acabamos, sei lá, mergulhando mais fundo na especificidade da música, assim, ou no inerente, né, no específico realmente assim da música e acaba negligenciando um pouco esse outro lado assim e esquecendo que a gente é um corpo também num palco assim, né? Então acho que uma chave que abriu isso para mim acabou sendo a música teatro, porque o teatro foi a porta de entrada, né, para isso. E aí eu procurando alguma linguagem que conversasse mais com a música, encontrei a música teatro, o teatro instrumental do Maurício Kagel, assim. E uma frase que ele falou que me marcou muito e me levou a querer pesquisar isso, foi a fala dele que diz que um músico no palco é uma cena em si, né? Então, a partir disso eu comecei a entrar nessa, só que aí por conta da pandemia meu processo acabou tendo que mudar, né? Porque inicialmente ia ser um processo coletivo, em sala de ensaio, criação conjunta, assim. E aí, como não rolou, né, por conta da quarentena, eu acabei indo para um processo um pouco mais de composição, um processo de composição um pouco mais tradicional, né, mais solitário, e fui caminhando para outros lugares, né, para além da música teatro. Então, trabalhei também audiovisual e trabalhei, acho que o trabalho que mais tem a ver, que mais conversa com o que a gente está falando aqui, foi uma instalação sonora que eu trabalhei usando Pure Data e como sensor usei a câmera, e é um processo de síntese sonora que ele usa feedback, né? Usa microfonia. Então, o microfone apontado para uma caixa de som, passando por um equalizador paramétrico, e o movimento do corpo na frente da câmera, ele cria esse som, né? Através da microfonia. E isso respondeu a uma outra provocação que eu tinha, que você trouxe, que é essa questão da instrumentalização, né, cara? Se é um instrumento musical, de fato, e eu acho que é, assim como você
defende o elemental como um instrumento musical, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, porque discute muita coisa, né, cara? Discute a questão do virtuosismo, discute a questão da democratização também, do próprio fazer musical, né, cara? Porque eu acho que o discurso do talento, o discurso do dom, ele afasta muitas pessoas, assim. E de que o instrumento precisa de uma virtuosidade para ser tocado, sabe? Acho que essa coisa acaba afastando as pessoas desse fazer, assim, porque acho que não é para elas, né? Ah, não, isso aqui precisa ter talento, precisa ter dom, precisa... E a gente sempre está batendo na tecla de que não, basta querer, basta estudar, como qualquer outra coisa, assim, né? Então é um pouco de desfazer essa visão romântica, assim, que as pessoas têm, às vezes a gente mesmo tem da música, né? E para mim, um outro ponto, um último ponto, assim, que eu acho que conversa muito com isso, é não só defender esses dispositivos como instrumentos musicais, mas defender tudo isso que você tá propondo e que a gente vai ver aqui enquanto música também, né? Porque eu no começo falei, fiz audiovisual, fiz instalação sonora, fiz música teatro, que essa pelo menos tem a palavra música, mas né, instalação sonora, sei lá, audiovisual, curta-metragem, ensaístico, sei lá, poético, assim. Por que não defender isso como música também, sabe? Porque eu acho que uma discussão que rolou há algum tempo, assim, né? Acho que na metade do século XX, assim, o John Cage, eu sei que foi um cara que falou, né? Se vocês não querem chamar o que eu faço de música, vamos chamar de outra coisa. E tá tudo certo, né? Bola pra frente. E teve mais alguém importante que eu não lembro que falou mais ou menos uma coisa nessa onda, assim. Vamos chamar de outra coisa, então, né? Não é música o que eu faço. E hoje eu acho que é justamente o contrário, sabe? A gente defender essas coisas também, ou reivindicar o lugar dessas coisas também enquanto música, né? Dessas outras experimentações, assim. Que eu acho que tem muito a ver com o que tu trouxe da instrumentalização, né? Então acho que era isso, cara. Só para trazer umas outras provocações também pra gente trocar. Pô, bicho, que legal. Vou até emendar aqui uma coisa, cara. Quando tu fala de uma democratização do fazer musical, primeiro que acho que ficou implícito, talvez, tu discorda de mim se for caso, mas acho que ficou implícito que a música eletroacústica e a arte sonora tem essa vocação também, né? Não só criar um instrumento que ele é mais acessível, né? Não existe aquela coisa tão fina assim. O próprio ato de fazer arte sonora, música eletroacústica, ele já abre, né? Já abre para outra escuta, né? E aí tem outra coisa, um outro ponto que eu até esqueci de trazer, que essa coisa do corpo, além de eu achar que o corpo tem vocação para estruturar a música eletroacústica, né? E tem também a consciência corporal. Então, a gente amarrando tudo que a gente conversou aqui, eu, tu, a Samantha. Quando tu tens um retorno, Anderson vai botar a mão ali, termino. Quando tu tem esse retorno sonoro no teu corpo, isso trabalha a tua consciência corporal, né? Então, existe bastante relato disso aí. É uma literatura que ainda não li muito, mas eu sei que existe bastante relato dos ganhos para o executante, né, de consciência corporal, quando ele tá executando alguma coisa com o corpo. E aí tem toda uma coisa da presença, cara, que é uma coisa muito forte de hoje em dia, assim, né? Então, se tem um autoconhecimento, assim, num sentido mais abstrato, tem um autoconhecimento de corpo também, né? Tem uma coisa de carne que a gente tem perdido muito hoje em dia, e que a tecnologia, no lugar do fetiche, parece que ela vai ao contrário, mas não, cara, ela tem tudo para ir no sentido de ajudar, tudo, né, da gente se sentir mais consciente de si mesmo, assim. Enfim, o trabalho da Carolina é totalmente dentro ali, que eu compartilhei a Oral Genesis Live Machina. Tem toda uma pesquisa nisso aí da galera dela, quando ela aparecer, ela vai falar, fazer brincadeira, não, mas ela vai trazer isso aí, toda essa pesquisa que a galera está fazendo, mas acho que ela está no terceiro dia. Mas acho que é isso, então, é mais do que o acesso a um fazer musical, é o acesso a si mesmo, né? Anderson, pode falar. Não sei o que eu faço com essa mãozinha levantada aqui. Vou passar a primeira fala para a Rapidinho. Larissa, acho que ela estava antes escrita. Ah, tá. Beleza. Boa, Anderson. Vai lá, Larissa. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Sou Larissa Conforto. Oi, Larissa. Sou nada acadêmica, estou aqui
anotando todos os termos. Eu sou baterista, percussionista, curimbeira, e eu estudo esse lugar do ritmo mesmo, da história dos tambores, né, dos toques ancestrais, esses códigos mágicos que contam histórias que a gente não está acostumado a ouvir, né? Estou aqui, enfim, muito interessada em todos esses assuntos, queria entender um pouco, assim, curiosa para ouvir um pouco mais sobre esse lugar da instrumentalização mesmo, como moldar esses sons captados, como levar esses sons para esse... Para mim, já tem um tempo assim que eu estou trabalhando com música eletrônica e misturando esses tambores, mesclando os ritmos diferentes da América Latina e trabalhando com síntese, esses ritmos com síntese, mas ainda para mim esse lugar de traduzir essa música e essa performance em imagem e luz ainda é um lugar obscuro, assim, enfim, para mim tudo é muito novo, todos esses termos, todas essas, enfim, eu pesquiso de coração, né? Então estou trazendo essa curiosidade aqui e somando aqui no papo também sobre ancestralidade latino-americana. Oh, que maravilha. Que maravilha. Cara, eu só vou emendar rapidinho e passar para o Anderson. A coisa de, poxa, é um pouco obscuro para mim, tu disseste trabalhar com imagem e luz ainda por cima. Isso é bem interessante, porque outra coisa, a gente está numa era de um excesso de estímulos absurda, né? Então, a coisa também de às vezes, deixar mais simples, depurar um pouquinho, tirar o que não precisa, é um trabalho de qualquer fazer artístico, mas tem que sempre, na tecnologia tem que sempre lembrar, porque, né, a gente entulha, né? A gente vai entulhando. Aqui, por exemplo, Elemental, muito interessante, as orientadoras insistiram por mais de um ano para trabalhar com projeção. Eu falei, não. Eu falei, pô, tem um canal expressivo gigante, um negócio super profundo, e eu vou distrair o cara com um visual generativo, que eu ainda vou ter que trabalhar a computação gráfica feito um louco. Né? Então, às vezes, não precisa. Né? Só essa observação, tudo tem o seu lugar, mas a música tem um poder imaginativo. Pô, tu é percussionista, né? Não imagina eu falar isso, percussionista. A música tem um poder imaginativo muito grande, cara. Então, eu mostrei para vocês o Somo lá, que é um negócio super expansivo, né? Com as projeções malucas, assim, que o instrumento trazia. Mas quando eu trago o elemental, eu não levo projeção. Assim, acho que eu nunca vou levar. Só no cabe, parece a impressão que eu tenho que atrapalha. Pensa, já tem expressividade do corpo e expressividade do instrumento. Já estão brigando. Já estão falando, como é que eu faço? Porque um atrapalha outro. Daí, tipo, coloca mais a imagem. Não é que não devo fazer, mas vai um trabalho artístico aí, muito longo, né? E às vezes não é a essência do trampo, né? Então, só essa observação, assim, que também não se sinta culpada de que isso seja às vezes obscuro. E outra observação, cara, eu acho que tu vai gostar de conhecer o trabalho do Sérgio Krakowski. Esse é um percussa carioca, não sei se já ouviu falar. Faz assim, não. Ele é um percussor. O cara é doutor pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E, ao mesmo tempo, ele é o percussionista do Tirapuera, grupo de choro contemporâneo. E esse cara desenvolveu um sistema animal de pandeiro, dentro de uma linha que a gente chama de Machine Musicianship. É tratar o computador como músico. Eu acho que pode ter muito a ver com os seus interesses, tá? Então, eu vou botar no chat. Cadê o chat? Deixa eu me encontrar aqui. Opa. Cadê o chat? Gente, o tiozinho, né, cara, falando de tecnologia pra caramba, o cara não consegue usar o Zoom. Ô, Thiago, quer que eu pesquise e coloque para você? Isso é Sérgio Krakowski com W, com K, que é K nos dois, Krakowski. Krakowski, tá. Vou pesquisar. Procura por... a performance mais legal dele é bem difícil de achar. Procura por PC and Pandeiro. Ok, vou ver aqui. Esse vídeo aí é a coisa mais linda do mundo. Então, ele vai trabalhar ele vai estruturar toda uma peça e vai fazer o sistema reconhecer alguns toques, reconhecer alguns fraseados, e ele vai manipulando o sistema assim. E vai fazer o sistema, inclusive, vai ficar procurando o beat o tempo todo.
o beat que tá ruim. Sério, daí o sistema vai interagindo, o sistema começa a jogar percurso em cima e começa a tocar junto com o cara. É muito lindo. É um dos trabalhos mais lindos que eu já vi de machine leadership, de música computacional. É bem impressionante. Anderson. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando aí, tranquilo? Fala, Anderson. Bom dia. Massa. Falo aqui do interior do Ceará, que atrás dessa parede tem coqueiros e mar e várias outras coisas também. E assim, eu achei muito legal essa primeira fala, cara. É uma coisa bacana, assim, porque a galera, geralmente, das engenharias, das tecnologias, a computação, é uma galera muito direta ao ponto, assim, né? Vou falar sobre essas aplicações e como eu posso utilizar isso no palco. Pá, aí começa. Então, quando tu trouxe esses conceitos, quando tu trouxe essas discussões, nessa primeira hora aqui da oficina, cara, foi muito legal. Essas provocações sobre o uso da tecnologia, sobre o uso de sensores. E, ao mesmo tempo que isso parece tão novo, né? Assim, na mesma hora eu me lembrei do Telemin, né? Eu acho que é de... Eu não sei se é 30 ou 20, eu sei que é do início do século passado, né? Então, para mim, até hoje, aquilo eu encaro como algo surreal, assim, de você conseguir controlar um instrumento sem tocar nele, né? Então, para mim, é um negócio fora de série. E eu acho que a gente está, de alguma forma, tentando aproveitar uma coisa que a gente já tem há tanto tempo, né? Agora, na pandemia, a gente aprendeu a mexer em ferramentas que a gente nem sabia que existia há 20 anos, né? Então, esse lance da intimidade com a tecnologia, eu acho isso muito bacana. A Larissa falou aí de percussão, me lembro também que a Korg tinha um wave drum, acho que era um módulo de percussão com vários sensores espalhados no ar, em regiões diferentes da pele do instrumento, né? Que você conseguia fazer som de violão na percussão, sintetizar sons e tal. Então, é bem bacana. Fica a dica aí para uma futura aquisição de um instrumento tecnológico, caso queira. Wave drum. Wave drum é bem interessante mesmo, cara. Wave drum. Um dia eu quero pôr nas minhas mãos. Quando falaram aí de democratização, né, eu me lembrei de um trabalho que eu fiz na época da graduação, que não faz muito tempo, mas depois da pandemia tudo parece muito longe, né? As datas parecem muito longe umas das outras, que eu fiz um trabalho numa escola. Aqui, a realidade das escolas, pelo menos na região onde eu moro, o trabalho com música, ele existe, né? Você tem a disciplina de música nas escolas, porém, não tem instrumento, não tem estrutura nenhuma, não tem uma sala apropriada, enfim. E a própria gestão das escolas também, elas encaram como uma atividade recreativa, assim, sabe? Não tem no currículo, tem nota, tem todo um processo de avaliação, tem todo um PPP que é escrito para esse tipo de coisa, mas muitas vezes não é levado a sério. E esse desinteresse, né, pela disciplina de música, acaba acarretando também na ausência de materiais para você trabalhar. Eu me lembro que nessa escola tinha umas flautas e também tinha um violão, né? Só que as crianças eram muito pequenas, então, para trabalhar isso com as crianças seria muito complicado. E na época eu tinha acabado de comprar um Raspberry Pi, eu tinha comprado ele numa promoção, e aí eu fiz um tecladinho, né, com Raspberry e usei piesos, né? Botei um piezo dentro de 2 folhinhas de EVA e aí fiz um tecladinho para as crianças. E a gente conseguiu fazer um trabalho de iniciação musical com aquelas crianças, né? Era uma creche e esse foi o meu trabalho na época da graduação. Então, quando a gente fala realmente em tecnologia, em uso desses materiais, nesse processo de democratização também, a gente não está falando também só de tocabilidade ou performance, né? Mas a gente também está falando de reinventar um instrumento, né? Então, a gente, infelizmente, não tem como mostrar nada para vocês aqui, mas no decorrer das aulas eu posso trazer algumas fotos.
A gente fez um tecladinho, assim, de EVA mesmo, grande, mais ou menos assim, de uns 3 metros, que ele ficava no chão e as crianças iam pisando em cima das teclas, né, e fazendo sons. Eu lembro com muita felicidade também que tinha um aluno que tinha autismo, né, e ele tinha uma facilidade enorme de gravar melodias. Então, a gente fazia uma melodia uma única vez e ele repetia, sim, de primeira, sabe? Então, fica aí essa experiência aí, né, desse trabalho que eu fiz durante a graduação. E sobre performance também, eu acho legal essa parada da tecnologia como geradora de som também, porque traz algumas coisas não convencionais assim, pro ouvido da gente, né? Traz uns sons completamente novos. Aquele vídeo que você mostrou da dançarina, né, fazendo os movimentos e tal, tinha hora que parecia fogos de artifício, tinha hora que parecia uma fênix voando, tinha hora que tinha umas trovoadas. Então, eu acho que cada pessoa que escutou aqui deve ter tido as suas próprias impressões assim, e feito suas próprias conexões com sons que ela conhece ou não conhece e tentou associar com alguma coisa, né? E só para finalizar, assim, eu lembrei do Lenine uma vez, sabe, numa entrevista, né, que ele falou que enquanto todo mundo estava procurando no violão uma forma de tocar polido, de tocar limpo, de tocar bonito, ele queria a sujeira, né? Então ele esfregava a mão no violão, passava caneta, um pedaço de bambu, né? Passava a unha, porque ele queria procurar outras sonoridades. Então, eu acho que essa oficina vai vir muito de encontro a isso, da gente conseguir explorar, né, essas texturas sonoras e aplicar isso aí na nossa praxis, seja ela na sala de aula, seja no palco, né, ou seja dentro dos trabalhos acadêmicos. Valeu, Anderson. Eu vou, como tem bastante gente, não vou nem emendar aqui, porque senão eu vou falar demais. Mas talvez depois eu fale alguma coisinha assim. A próxima é João. Acho que é a Bruna. Tinha comentado comigo que era a Bruna. Rapidinho, Isso. gente, rapidinho. Antes da Bruna, até, eu coloquei o link aí do Pandeiro no chat, é só você abrir aí, beleza? Valeu, Byron. Outra coisa, só organizando agora é a Bruna, depois o João e depois o Luiz. A Larissa também colocou uma última mensagem aí no chat, se você quiser ler, Thiago, tá? Complementa a fala dela. E depois do Luiz tem o Rodrigo Ramos para falar. Até agora é isso. Valeu, pessoal. Valeu. Pode falar. Oi, Vai lá, gente. Aqui é a Bruna. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu não peguei o comecinho da apresentação e então eu estava numa consulta e depois eu até perguntei se ia ficar gravada a aula e tudo mais para poder pegar a parte que você explicou um pouco sobre a tecnologia, né? Essa questão do sincrônico entre o movimento e o som. Em 2015, aqui em São Paulo, eu fiz um projeto de curadoria e naquela época não tinha assim absolutamente nada ou ao menos centralizado ou que fosse um desejo dos artistas, né, dos físicos até de pensar sobre essa relação, mas não numa maneira de justapor som e movimento ou da tensão entre som e movimento, mas sim de uma relação mais profunda, né? Uma transdução praticamente. E aí é muito interessante porque eu tive que chamar vários projetos que ou pendiam mais para música ou pendiam mais para dança, sabe? E
E foi muito interessante ver a quantidade de... Foi muito legal, porque esse projeto teve uma influência enorme, assim, e o mundo hoje em dia ele é muito pequeno, então todo mundo fica sabendo das coisas pela internet e tudo mais. E aí, bom, enfim, aí depois disso também começou a repicar e a gente conseguiu promover várias discussões e aumentar esse desejo, né, dessa mistura, porque ela é mais estética, então ela vem de um lugar mais de um desejo do que de uma necessidade ela não é útil, por assim dizer, ela é uma questão de querer ou não querer fazer. E aí essa fala do Anderson, eu pensei a mesma coisa que ele, né? Porque um pouquinho depois de 2015, acho que foi 2017, 2018, surgiu, acho que na Inglaterra, Crônica. Eu cortou um Ela pouco, surgiu, né? Desculpa, 2018 Oi? surgiu na Inglaterra. Que cortou aqui para mim. 2018 surgiu na Inglaterra. Isso, desculpa. 2018 surgiu na Inglaterra uma mulher, eu preciso lembrar o nome dela, mas ela tem exatamente esse dispositivo do... Aliás, achei que o Elementar fosse dela, porque ela tem um dispositivo que também vai no pulso, né? E que ela... E aí, por isso que eu estava perguntando da tecnologia que você usava, porque eu não sei se a tecnologia é semelhante, entende? Às vezes também é diferente, sei lá. Mas seria Letícia Sonami, talvez? É com luva? Eu não sei. Isso, exatamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, já que você sabe da luva, né? Porque é uma luva que quando ela mexe o dedo, ela mexe a mão no espaço, ela também vai criando sons sincrônicos. E isso foi super interessante, porque para a época não tinha nada. Eu já trabalhava antes, né? Porque eu crio vestimentas sonoras desde 2015. Mas ela, depois disso, fez isso de uma maneira com música eletrônica, né? Que é uma coisa que necessita de uma outra inteligência, né? Uma outra técnica e tal. Então, queria, já que você conhece, pode falar. Tá. Então, só uma letrinha rapidinho sobre isso. Provavelmente está falando da Letícia Sonami. O João pesquisou isso mais do que eu, ele vai saber me corrigir se não for. E eu acho, inclusive, que ela tem uma versão aberta da luva, tá? Com a eletrônica toda descrita, só comprar os sensores e montar a tua. E talvez o código também da síntese. Os instrumentos, tem uma categoria toda de instrumento de luva, e realmente faz bem mais, bem anterior a 2018, inclusive, tá? Então, cara, é até difícil de falar assim, porque é uma categoria muito à parte, é uma categoria que eu fugi. Porque eu falo assim, os instrumentos, eu sempre falo com o João, brincando, eu estou trabalhando instrumentos tocados com o corpo, sem as mãos. E mão, bicho, você vai para outro universo. É outra história, sabe? Então, eu tô bem interessado nos movimentos mais amplos, em forçar realmente a fazer movimentos mais amplos. Porque, cara, enfim, da mesma maneira que tem uma liberdade para tocar um piano, um violão, tu tem a liberdade para manipular uma luva. Assim. A única coisa que falta na luva é o toque, né? Dependendo da luva. Tem luva que tem retorno tátil também, que tem atuadores mecânicos, né, que empurram o teu dedo, né, para simular o toque. Mas, de forma geral, só não tem o toque, assim, que ajuda a tocar, né? O toque ajuda a tocar o instrumento. Mas, então... Mas se ela mexe essa luva, por exemplo, se ela mexe o braço e não o dedo, e a amplitude do movimento dela com a luva, isso vai passar pelo sensor também? Ou são só os micromovimentos? Normalmente, essas luvas, elas têm os sensores inerciais também, tá? Então, se ela mexer, fizer movimentos amplos, assim, vai pegar. Isso. Parecido com o que a gente está fazendo ali na metal e que a gente vai fazer com o celular, vai pegar. Agora, se ela deixar a mão parada e ficar mexendo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, minha mão está parada, estou mexendo o cotovelo, é um movimento amplo, mas minha mão não está mexendo. Não vai acontecer nada. Tá? E outro sensor que vai ter, normalmente, nesse tipo de luva, são sensores que, quando tu dobra, ele gera um sinal elétrico. Tá? E também, normalmente, tem botões, tá? Para se tocar.
Então, são instrumentos, assim, de uma liberdade absurda, assim, é outra categoria de instrumento. Eu estou usando só dois... O que eu estou usando ali no elemental é equivalente a tu colocar, amarrar um celular em cada braço. É bastante pouca informação. Tá? Bastante pouca, foi engraçado. Aí, o João falou. A Imogen Hip da Mimo Glows, não é da Letícia, não. Tá ali no chat a chave ali, viu, Bruno? E também tem só mais uma coisinha, que são os projetos arquitetônicos também, que eles são sensores, mas sem você precisar de um objeto atrelado ao corpo. Uhum. E isso também é uma coisa que eu acho que isso faz tempo, acho que do início do século XX, que é tipo um cubo que você entra e você começa a se movimentar, e quando você se movimenta, um som é processado. Veja, pode ser tantas coisas, que eu não conheço especificamente o que está falando, pode ser muita coisa, pode ter sensor piezoelétrico no chão, não sei, teria que ver. Aqui a gente vai trabalhar tudo muito bem, com porque o sensor isso é inercial mais... do celular. Pode falar. Porque ele vai restringir mais, certo? Porque se você tem que entrar dentro de um cubo, isso já é uma restrição. Uhum. Uma certo? opção estética, né? Mas sem querer, eu não sei como que ele é feito mesmo. Pode ter uma baita, pode ter 3 Kinect dentro do cubo. Aí tu vai capturar o movimento detalhadamente da pessoa. Pode ter uma câmera, ou pode ter sensor de pisada no chão, eu não sei. Teria que ver o que ele tem lá, né? Quer dizer que eu não conheço o trabalho que está falando. Não, tudo bem. É só porque eu acho que o cubo, assim como o palco, por exemplo, num teatro italiano, ele vai, diferente da performance, eles são 2 cenários diferentes, né? E se você quer uma liberdade corporal maior, vamos dizer assim, sonora também, eu acho que o cubo ele acaba restringindo, é como se fosse um instrumento gigante e que você precise para comportar a tua expressão, né? Enquanto que esses menores, a luva, a pulseira, elas talvez tragam uma liberdade maior, né? Isso. Então, vou retomar uma coisa que a gente conversou, que talvez não tivesse chego, que é uma coisa muito interessante dos dispositivos para a expressão musical, é que a expressividade está muito mais no performer do que no dispositivo. Então, tem um paper que eu vou procurar, depois vou compartilhar com vocês, onde o cara mostra, inclusive, instrumentos que só tem um botão e tu consegue ser expressivo com aquele instrumento. Mas o performer dá um jeito de ser expressivo com aquele instrumento. Então, no fim das contas, o que a gente tem são escolhas estéticas, né? Por isso que a gente falou tanto de música acústica e de corpo e tal. São escolhas estéticas. Às vezes, a escolha estética faz... Teve agora a performance aqui do grupo de Florianópolis, meu Deus, sumiu o nome agora do grupo de Florianópolis, super famoso. O Cena 11. Tem várias opções estéticas ali. Para muita gente são péssimas, porque aparece câmera dentro do palco, aparece sensor dentro do palco. Muita gente que são péssimas opções estéticas. Mas bem escolhidos são ótimas, né? Tanto que é um grupo premiadíssimo. Tudo depende de como tu escolhe, né? E como que tu faz. Então não é muito assim, estou limitando ou não. É muito o que eu quero fazer. Porque hoje, com a profusão de sensores que a gente tem, a liberdade infinita. Como eu te falei, eu posso botar 3 Kinects numa sala, mais 1 ou 2 câmeras de vídeo, botar muito esfera refletora, te capturar com infravermelho a 200 quadros por segundo, botar um monte de sensor inercial, sensor de pisada no chão, velho. Estou te capturando ali em 200 dimensões. Né? Então, liberdade a gente tem muito hoje em dia. Então, o que a gente precisa é de consciência estética, né? E da dedicação do artista, né? Também não adianta tu ter o conceito e não ter dedicação, né? O artesanato também tem que rolar muito forte. A gente sabe dos instrumentos musicais reais, isso tem que praticar. Né? Então, mas a gente está falando de outra dimensão ainda, da excelência artística. Né? É outra dimensão da acessibilidade, que a gente conversou também. Mas seria isso. Então, a princípio, tu entrar no cubo não é uma limitação. Se tiver esteticamente muito bem colocado, muito bem resolvido, um cubo que tu pisa e faz alguma coisa, pode ser tudo que precisa. Eu concordo, mas ao mesmo tempo uma pulseira já é também um objeto estético, pensado esteticamente, né? Quando você pensa que aquilo vai se resumir,
Você está pensando na funcionalidade, tanto quanto você está pensando no formato daquilo. É uma pulseira, você não pode tirar aquela pulseira do bailarino, não é? Isso, exatamente. Tanto que essa pulseira é uma peça muito bem... O design dela é muito bom. Ele é bonito de ver. Aquilo ali se confunde com o primeiro, que é preto, né? Que é muito importante, se tu não quer, né? Às vezes chama muita atenção. Mas ele, enfim, é um negócio emborrachado, super desenhado. É um negócio esteticamente já bem mais legal, né? Do que tu andar com uma placa pendurada no teu braço, coisas assim, né? E um monte de cabos. Mas voltando, às vezes a estética do cara é mostrar os cabos, né? O Cena 11 faz muito isso, né? Então, são escolhas, né? Então, como eu dizia no começo, o pianista não vai chegar e dizer pro consultor de piano o seguinte: eu quero tocar esse piano com cotovelo e rodopiano, que eu sou livre assim. O cara vai dizer: não, bicho, esse é um instrumento muito bem montado, que dá para tu tocar muito bem sem tu ter que fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos dá uma liberdade muito gigante, existe um movimento também de tu se adequar ao instrumento que ele tem que acontecer em algum momento. Beleza? Tem um sim ali, sim. Passo para o próximo, quer falar mais uma coisa, Bruna? Não, é isso aí. Acho que tem muita coisa para conversar, mas né, acho que podemos deixar para depois. Pode ir fazendo transversal no chat, fica à vontade. Ah, beleza. A gente vai trocando. Beleza? O próximo quem é? Porque eu estou vendo que a ordem não está certa aqui no negocinho. Oi, pessoal. Acho que sou eu. Estou meio baleado aqui, vou falar pouco que a cabeça está explodindo aqui. Mas estou bem empolgado aqui com a... Ô, anfitrião, não desativa meu som não, velho. Estão me ouvindo? Eu tô. Ah, que bom. Então, que eu estou bem empolgado aqui com... É nada, nenhuma. A gente tropeça no botão. Eu caí umas 5 vezes que esbarrei no botão do fone e desligo o Zoom, descobri isso. Vamos junto. Mas estou bem empolgado com essa discussão. Eu pesquiso isso daí há um tempão, desde 2012, de instrumentos digitais, de música e dança. E estou bem empolgado com as conversas que estão vindo aí. Um monte de gente super já mergulhada, imersa e cheia de coisa para trocar nesses assuntos, assim. E queria aproveitar só para convidar eu botei no chat ali, mas queria enfatizar que a gente está organizando há um tempão um workshop para começar uma rede latino-americana para justamente seguir falando sobre isso, sobre novas interfaces para expressão musical, tanto quem toca, como quem fabrica, como quem pesquisa, como quem pensa para educação, como quem pensa para inclusão. É uma rede bem transversal e vai ser no dia 27 de outubro, das 9 da manhã à 1 da tarde. Vai ser parte do Simpósio Brasileiro de Computação Musical, mas é livre para entrar, não precisa se inscrever no simpósio para participar da oficina. E eu vou botar o link aqui, que é latam.nime.org. E uma das coisas que a gente discute bastante assim nesse contexto latino-americano dessas tecnologias é essa corporeidade, assim, como isso faz parte de uma identidade regional nossa, de ter uma musicalidade incorporada, de se expressar com o corpo e com o som ao mesmo tempo, em várias tradições. Quase tudo que é gênero musical brasileiro também é gênero de dança, se pensa o corpo, a música vem do corpo. O pessoal, nessa oficina lá no Passo do Frevo, que o Tiago mostrou o Elemental, que o pessoal experimentou, teve uma conversa muito massa deles falando de como essa tecnologia é a cobra mordendo o rabo, assim, né? Como volta, porque o frevo ele surgiu da musicalidade da orquestra, que quer dizer, dos passistas que estavam dançando a uma musicalidade mais europeia da orquestra, e os dançarinos eram capoeira, né? Eram negros,
e tinha toda uma musicalidade no corpo deles, que daí que veio a sonoridade, né? Então, dançar o frevo com um instrumento que o corpo diretamente produz música é uma coisa que o pessoal... E assim, era uns mestres muito foda do frevo que estavam participando lá, que eles têm essa sabedoria também do frevo, assim, né? E eles falaram do quanto isso está latente. E eu acho que tem muito a ver com a africanidade da gente, assim, né? Como toda música brasileira é afro-brasileira, né? E como tem essa história, assim, do corpo, né? Que não só, né, da África de vários cantos, mas a musicalidade do corpo é um negócio muito forte, assim, né? Que também a percussão, eu acho que todo percussionista é dançarino, assim. Tu não vê nenhum percussionista tocando, talvez de orquestra, assim, né? Um tocador de tímpano tá mais contido, coisa e tal, mas a consciência corporal que eu vejo em geral dos percussionistas são dos que mais têm consciência sobre a expressividade do corpo, né? E acho muito massa ter, não lembro o nome da mulher que está aqui, que pesquisa a percussão, também a outra que pesquisa o afrofuturismo nisso, assim, eu acho do caralho. E estou instigadíssimo, querendo trocar mais com vocês. A massa. E só sobre isso que tu falou, Bruna, o meu mestrado foi sobre esse conceito de instrumento digital de música e dança que o Thiago falou, e eu tentei meio que categorizar de uma forma que potencialize a criatividade na criação desses instrumentos, justo sobre essas características principais que mudam quais as restrições que o instrumento coloca, assim, né? E aí é muito forte isso, do instrumento como um espaço, um instrumento vestido no corpo, um instrumento como corpo e um instrumento como um objeto, né? Sei lá, o theremin seria um instrumento como objeto, que mesmo podendo dançar ali em volta, está interagindo com o objeto. O celular, o giromin, ele pode também ser pensado como objeto, se está manipulado, jogado, colocado no espaço, como pode ter amarrado no corpo e transformar o corpo num instrumento, né? Ou a câmera dele pode estar num espaço que transforma aquele espaço num instrumento musical também, mas é conversa para mais de quilômetros. Coisa linda. Bom, obrigado, cara. Porra. Quem é o próximo? A minha ordem não está certa aqui. Eu acho que sou Valeu, eu. João. O João falou. Desculpa aí, João, rapidão. Desculpa aí, João, te multei sem querer, cara. Desculpa. Mas nenhuma. Tamo junto. Os próximos aí vão falando, vão se organizando e é isso. Valeu, pessoal. Vão indo aí. Valeu. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Que meu microfone pode estar com mau contato aqui. Beleza. Muito bacana, Thiago. Obrigado por oferecer essa oficina. O começo com aquele monte de referência, bem legal para a gente ter uma noção bem assim do que é possível, né? E do que pode ser pensado, do que está sendo pensado nesse sentido. E achei muito legal também quem falou, o Anderson falou, acho que outras pessoas falaram também do uso disso em escolas, né? Eu venho pensando muito isso, assim, eu trabalhei um bom tempo na educação básica, e aí eu desenvolvia circuitos eletromagnéticos, né, sensores, e a gente ligava isso no Ableton, a gente ouvia os campos eletromagnéticos e expandia essa noção também de escuta. E eu fiquei pensando também, quando eu via o chamado para esses encontros, de como usar o celular, que é uma ferramenta que está mais acessível, né, hoje em dia nas escolas públicas, e como usar isso em sala de aula, assim. Então, acho que não vou me estender muito na fala, mas acaba que esses processos que a gente faz na sala de aula, isso acaba virando também trabalhos de pesquisa para se escrever e também para criar obras também, né? Eu venho também das artes visuais e também da música, então meu campo é esse das artes visuais, da arte sonora. E aí minhas pesquisas em escolas acabam virando também trabalhos para exposição. Então, é só falar que essa ferramenta pode ser muito acessível e é isso. Estou gostando muito aqui. Valeu.
É, Bom, posso eu dar minha palhinha aqui? Alô, tá me ouvindo aí? Pode, vai lá. Legal, muito feliz aí estar participando aí da mais essa oficina aí, Thiago, né? Parceiro velho já nas andanças da pesquisa. E, cara, acho que eu tenho só para, né, dizer sobre um pouco o elemental assim, no campo, né, não assim da performance corporal, mas eu acho que o elemental é muito feliz, acho que nesse aspecto da surrealidade, né? Gente que trabalha com arte sonora, às vezes a gente fica num mesmo espaço de assim, a gente faz pesquisas de interfaces muito interessantes, né? Transforma, né? Cria sonoridades de várias coisas, né? Na minha pesquisa também, né? Eu pego objetos para tirar uma sonoridade inaudível dos objetos e propor uma sonoridade. Mas acho que muitas vezes na arte sonora a gente acaba soando, né? Como beats e sintetizador tudo, né? A gente cria várias interfaces, mas que soa todo mundo como, né, os presets do Ableton, né? Então a gente fica na criação da arte sonora ali, de performance, assim, que a gente cria interfaces muito loucas, mas todo mundo tá soando igual, né? Então, é como se, né, do piano, se inventasse um monte de interface louca e tá todo mundo, o piano tá ali com as mesmas notinhas, né? E eu acho que o elemental ele é muito foge um pouco dessa lógica pela surrealidade, né? Eu, né, trabalho como gravações de campo e gosto muito de sempre fico sampleando, né, nas minhas performances e manipulando esses sons sampleados, né, de sons de natureza e tal. E eu acho que o elemental ele é legal porque ele propõe um inverso, né? Que é transformar a síntese nesse sample surreal, né, da natureza, né? Eu acho que é isso que é não que isso seja o mais louco, mas assim, o que eu acho que é uma grande talvez evolução na arte sonora e na performance é a gente tentar extrapolar um pouco, né, o som sintético, né, dos beats com a performance, né? Porque senão a gente não é só trabalhar a interface, né? Não é só trabalhar como a gente realiza o nosso corpo, tipo, né? Acho que precisa de um pensamento estético, acho que nisso falando, né, na maioria das artes sonoras assim, que a gente tem que pensar essa materialidade de outra forma, né? A materialidade do som de outra forma, né? Tava falando agora com o Negalê, assim, também, ele, né? É legal, você pega uma flor, né, e transforma ela como um condutor, né? A interface é uma flor, ou eu pego um cacto e coloco uns microfones de contato nele, não os piesos. Tá, mas qual que é o som, né? É legal a interface, é legal o jogo, mas qual é né, a potência estética dessa materialidade que a gente está criando, né? Né? Porque você citou ali um monte de trabalhos, todos eles têm vários sensores, né? É muito interessante essa movimentação que você traz no corpo como instrumento, mas, né, qual que é a sonoridade que a gente está criando, né? E acho que o elemental ele é muito rico, acho que ele dá um passo à frente por isso mesmo, assim. Ele cria essa surrealidade que você não sabe se é a síntese, se é o som gravado, né? Acho que isso é o mais, assim, para mim, né? Não que é o mais legal do trabalho, mas para mim o que dá um passo à frente nessa pesquisa é isso, assim. Então, mais uma vez aí, parabéns. Valeu, Rodo. É dessa linha que eu vou botar uns desafios aí, né? Como eu falei, não tem nenhuma obrigação nem de produzir nada na oficina, tá? Mas eu vou botar uns desafios e é exatamente esse é o método, vamos dizer assim. Essa é a força geradora mesmo. Pegar, sair do desenho de áudio, só que daí eu estou equipado com as ferramentas da performance surreal e chegar numa instrumentalização. Né? Obrigado, bom, legal, que bom saber que o trabalho
te agrada dessa forma aí. Muito massa mesmo. Gente, agora sim, Tom falou. Bom, gente, agora a gente está finalizando e eu vou deixar na manga para vocês uma mise en place aqui, ó, o nosso setupzinho. Então, agora cada um vai pegar o seu celularzinho e vai baixar o Mobimoplat, esse aplicativo, para que amanhã na oficina a gente já comece a dar uma olhada em mais coisas. Então, instalar o Mobimoplat e no computador instalar o Puridata. Tá? E podem baixar todo o material de suporte que também está no link, tá? Deixa eu ver, eu vou mandar de novo no chat o link da pasta. Cadê? Aqui. Gente, seu link da pasta está cheio de material lá. Então, você pode baixar também, enfim, baixem tudo. Baixem o Mobimoplat no celular, baixem o PD, arranje os elásticos, meia, qualquer coisa que vocês puderem grudar o celular no corpo de vocês. E os recursos que estão na pasta que eu acabei de botar no chat. Tem, inclusive, um plugin VST de Quitute aí, que depois vai falar, que tá bem interessante. Enquanto vocês fazem isso, ou enfim, deixando a deixa aí para vocês fazerem isso, uma observação, tem outras duas aplicações que eu conheço que também permitem rodar os programas de Puridata no celular. No iPhone tem o PewDiePie, e eu colaborei ali, eu mandei uma proposta de atualização para ele aceitar alguns outros dados de sensores que ele não está aceitando, eu modifiquei o código. Então, na próxima versão deve ter, se eles aceitarem. E o PD Droid Pie, para Android. Tá? Às vezes, até se tiver algum problema, a gente tenta um desses. E para finalizar, gente, isso aqui é bem importante, e faço questão de deixar isso aqui, antes de a gente terminar a oficina de hoje, para que a gente não tenha um problema, que são as atribuições, as permissões. Então, boa parte do código do Elemental vem do trabalho de um cara chamado Andy Farnell. Esse cara tem um livro chamado Design Sounds, que hoje em dia seria a bíblia do desenho de áudio generativo. Fez um trabalho assim, hercúleo, de desenho de áudio, tá? Enquanto outros grupos foram para outras linhas, por exemplo, tinha linhas de simulagem física dos fenômenos, e fazer toda uma linha gigante de áudio generativo nessa linha. Depois tem uma linha que ela vai meio na fenomenologia do som, que é o Sound Design Toolkit, que eu vou anotar aqui para passar para vocês também. Deixa eu anotar. Opa. Um instantinho, gente. Me perdi aqui. O pessoal do Sound Design Toolkit, que também está feito em Puridata, mas ele vai na fenomenologia do som e não vai muito nos eventos sonoros em si. E tu tem, finalmente, o Andy Farnell. O que o cara faz é pegar sistema por sistema e criar esse, vamos dizer assim, um foley digital. Pô, se eu estiver fazendo sonoplastia, mas eu quero que tudo seja digital, porque eu não tenho dinheiro para gravar em campo, eu quero mais flexibilidade de gravar em campo, porque eu quero complementar. O cara pegou tudo que é tipo de som e modelou. Só que não é uma modelagem física, é uma modelagem baseada no conhecimento físico dos sistemas. Quer dizer, ele primeiro foi lá estudar a causa de todos esses sons, do que quer que seja, de uma sirene, de alguém pisando no chão, da chuva, etc. Ele vai buscar as causas físicas para entender, para poder modelar, e vai se basear na nossa escuta. Onde que eu consigo convencer o ouvinte que som é real e poder fazer o foley com isso aí. Tá? Então, eu uso o código dele e eu transponho. Ao invés de pensar em desenho de áudio, eu penso em instrumentalidade. Tá? Então, eu usei o código de chuva, vento e trovão, é código que eu peguei dele e fui mexendo, alterando e adaptando e instrumentalizando. Tá? Então, boa parte do código é código do Andy Farnell. Essa licença está aberta. Tá? O Elemental Mobile, o outro aplicativo ali que vocês vão ver, que é o Sensors to Elemental e o Elemental VSTI, estão dentro de uma licença que eu chamo de licença poética. É livre para usar. E tem algumas coisinhas aqui, eu esqueci de dizer o que é, mas é o ruído rosa ali, que não está na versão de celular, está só na versão para PD. É desse cara aqui do Thomas Musil, mas também é uma licença permissiva. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque
Se vocês forem usar em trabalho, vocês têm que citar, tá bom? E se vocês forem usar, leiam o arquivo license.txt que está na pastinha. Inclusive, ali está o link para a licença poética. Tá? A licença poética é uma licença que eu inventei para resolver a seguinte situação. O que acontece? Eu, o Thiago, o João, enfim, tem uma galera que é compositor, que é criador, que é um monte de coisa ao mesmo tempo, e que acaba ficando com medo de disponibilizar as coisas. Fala, pô, levei 3 anos trampando, eu vou disponibilizar, daí o cara vem e faz um monte de trabalho, não me chama, não, enfim. Eu acabo perdendo o meu tempo aqui apertando parafuso e não podendo muito trabalhar as coisas no campo artístico, que é o meu objetivo. Jogo na mão de todo mundo, as pessoas usam e eu fico meio que de fora, vamos dizer assim. Sempre tem esse medo. Então, eu queria essa licença poética, que ela tem um convite para colaboração dentro dela. Você não é obrigado a colaborar, mas existe um convite para colaboração. É só ler o texto lá que vocês vão ver como é que ela se desenvolve. De qualquer maneira, são todas licenças abertas, são livres para usar. Mas, se forem usar, leiam o arquivo license.txt. Beleza? Então, é isso. Daí, para amanhã, ter essas coisas instaladas e baixadas. De amanhã, a gente começa a ir para outro nível do trabalho. Beleza? Alguma coisa aí? Mais algum comentário? Alguma dúvida? Nossa, você encerrou ao meio-dia, certíssimo. Ô, louco. Muito inglês. Eu sei, muito inglês, muito. Nem parece que somos brasileiros. Brincadeira. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.